Bom, a gente vai começar aqui um conteúdo que vamos chamar de termologia, né? Basicamente, podemos dizer que é o estudo do calor. Mas eu queria focar aqui em, por enquanto, duas definições que a gente precisa trabalhar com mais detalhe, né? Que são as definições de calor e temperatura, tá? A gente vai começar a falar um pouco sobre temperatura, vamos focar um pouco sobre temperatura, depois a gente trabalha com calor, tá? A primeira pergunta que nós podemos fazer é o seguinte: o que é a temperatura de um corpo, né? O que é temperatura? Pessoal, a temperatura de um corpo, de uma substância, nada mais é do que uma média da energia cinética de translação das partículas, tá? É o seguinte, a gente sabe que todos os corpos possuem partículas, possuem moléculas, né? Essas moléculas, elas vibram, né, elas se movimentam, elas giram com uma certa energia. O que a temperatura mede é uma média, certo, das energias cinéticas, dessas partículas, tá. Eu vou colocar aqui uma definição, ela é uma definição por enquanto, eh, como é que eu posso dizer? Uma definição ainda, eh, provisória, tá. A gente vai depois, de forma mais criteriosa, quando for falar sobre gases, dá uma definição mais rigorosa de temperatura, mas o que a gente pode definir por enquanto é isso, tá? A temperatura ela vai medir o grau de agitação das partículas, das moléculas, tá? E a gente vai ver que isso vai estar relacionado com as energias cinéticas de translação das moléculas, tá? Então, eh, temperatura ela vai medir o grau de agitação das moléculas, ok? Muito bem, mais lá na frente a gente fala um pouco sobre qual é a definição de calor. Pronto. Aí, dado que nós sabemos agora o que é temperatura, a segunda pergunta é: como medir a temperatura de um corpo, tá? E aí nós precisamos falar um pouco sobre escalas termométricas, tá? Escalas termométricas. Ou seja, precisamos saber como medimos a temperatura de um corpo. Bom, nós sabemos que se eu quiser saber a temperatura de um corpo, basta eu pegar um termômetro, né, e ali medir a temperatura. Só que é o seguinte, nós temos unidades diferentes para medir temperatura, tá? Então, a temperatura, nós temos 3 escalas que a gente costuma trabalhar, tá? Primeiro, a escala Celsius, escala Fahrenheit e a escala Kelvin, tá? Vamos lá. Antes de eu definir cada escala, eu queria falar sobre 2 pontos importantes, tá? Primeiro ponto, ou temperatura, é o seguinte: a temperatura de fusão. Temperatura de fusão, tá? Pessoal, a temperatura de fusão ou ponto de fusão, aqui a gente vai tratar como sendo aquela temperatura que uma substância ela vai passar do estado sólido para o líquido, tá? E uma outra temperatura importante para a gente vai ser a temperatura de ebulição, tá? Ou ponto de ebulição. Que vai ser o quê? Vai corresponder à temperatura que uma substância ou um corpo ela passa do estado líquido para o estado gasoso, tá? E aí, de forma bem simples, nós vamos definir algumas escalas a partir desses pontos, tá? O primeira escala que nós devemos trabalhar é a escala Celsius, tá? Escala Celsius, que é uma escala muito usada aqui no Brasil, certo? E essa escala a gente vai definir como uma escala que é definida a partir do ponto de fusão e do ponto de ebulição da água, tá bom? Eh, o ponto de fusão da água, na escala Celsius, a temperatura de fusão da água é o quê? É 0 graus Celsius. Ou seja,
Eh, a pressão normal, ou seja, a pressão nível do mar, a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius, tá? E a nível do mar, a temperatura de ebulição da água é em torno de 100 graus Celsius, tá? Então, a escala Celsius a gente vai definir como uma escala onde o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius e o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, tá? Ok? Aí nós temos uma outra escala também muito usada, que é o que? A escala Fahrenheit, tá? Então, escala Fahrenheit, ok? Pessoal, na escala Fahrenheit, o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição da água não vai ser a mesma, tá? A gente vai definir o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição a partir de outros valores, tá? A temperatura de fusão da água na escala Fahrenheit vai ser de 32 graus Fahrenheit, ok? E a temperatura de ebulição da água na escala Fahrenheit vai ser de 212 graus Fahrenheit, ok? Muito bem. Pessoal, essa escala Fahrenheit é muito usada em países de língua inglesa, tá? Então é muito comum a gente ver países de língua inglesa usando essa escala, ok? E aí o que é importante para a gente é o seguinte, é saber qual é a relação matemática, a relação entre essas duas escalas, tá? Ou seja, eu quero saber como converter uma temperatura em Celsius em Fahrenheit. Bom, a gente pode usar aqui uma relação de razão e proporção para definir isso, tá? Porque, por exemplo, eu posso pegar o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Aqui está a nossa escala graus Celsius, tá? A gente sabe que na escala graus Celsius, o ponto de fusão da água é o quê? É 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição é 100 graus Celsius, ok? Já na escala Fahrenheit, vou colocar aqui ao lado, escala Fahrenheit, o que é que eu vou ter? Na escala Fahrenheit, o ponto de fusão da água vai ser o quê? Vai ser 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição vai ser 212 graus Fahrenheit. Aí eu vou chamar aqui de C ou TC, uma temperatura de fusão, ou uma temperatura qualquer na escala Celsius, e TF, uma temperatura qualquer na escala Fahrenheit, ok? Aí é o seguinte, como eu falei, eu posso usar uma relação, usar razão e proporção para determinar uma relação matemática entre essas duas escalas, tá? Só que é o seguinte, o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer um pouco diferente, tá? Pessoal, é observado experimentalmente, com grande aproximação, que a relação matemática entre essas escalas geralmente segue uma relação linear, tá? Ou seja, a temperatura em graus Fahrenheit, eu posso fazer uma relação linear com a temperatura eh, em graus Celsius, tá? Então eu vou colocar aqui A vezes temperatura em Celsius mais B. Ou seja, com grande aproximação eu posso dizer que a temperatura em Fahrenheit obedece essa relação aqui linear, ok? E aí o que que eu vou fazer? A gente vai para encontrar essa relação matemática, a gente vai fazer como a gente faz geralmente para determinar, a partir do gráfico, a função matemática lá quando a gente estuda funções do primeiro grau, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Então vamos lá. Vamos pegar e relacionar o seguinte. Ora, quando a temperatura de C é igual a... Então, ó, vou pegar aqui a função matemática, vou colocar de novo. Então, TF é igual a A vezes TC mais B. A e B são constantes pertencentes aos reais, tá? Vamos lá.
Quando Tc é igual a zero, ou seja, quando a temperatura em Celsius é zero, quanto é que a temperatura em Fahrenheit? É 32. Então, ó, 32 é igual a A vezes zero mais B, tá? Então, ó, beleza. Para o ponto de ebulição, quando Tc é igual a 100, o F é quanto? 212. Então, ó, quando a temperatura em Fahrenheit é 12, é 212, vai ficar A vezes... Quanto é que a temperatura em Celsius? É 100. Então, vai ficar 100 mais B. Então, ó, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um sistema de equações lineares, tá? Que vai ficar 32 é igual a A vezes 0 é 0, então B aqui é 32, e 212 é igual a 100A mais B. Então, eu tenho aqui esse sistema de equações. Ora, o B, a gente já sabe que é 32, então vai ficar 212 é igual a 100A mais o B, que é 32. Vamos isolar o A. Ora, 100 vezes A é igual a quê? 212 menos 32 dá o quê? Dá 180, né? Ok? Vou cortar aqui um zero com zero. Um zero com zero. Tem o quê? Que A é igual a 18 por 10, que é igual a 9 sobre 5. Ou seja, a temperatura em Fahrenheit vai ser o quê? O A. Quem é o A? 9 sobre 5. 9 sobre 5. Vezes Tc, que é a temperatura em Celsius, mais o B, que é 32. Pronto. Essa é a relação matemática que relaciona a escala Celsius com a escala Fahrenheit. Vamos usar essa escala para fazer o seguinte caso, tá? Então, eu vou pedir aqui para a gente converter certas temperaturas. Então, vamos lá. Converta. Deixa eu pensar aqui. Vamos lá, 30 graus Celsius. Converta. Aí, ó, item A. 30 graus Celsius para graus Fahrenheit. Então, item B. Converta 100 graus Fahrenheit para graus Celsius. Então, um outro exemplo aqui, né? Aí, ó, item C. Converta 0 graus Celsius para Fahrenheit, por exemplo. Aqui são, vou fazer esses 3 exemplos aqui. Vamos lá, pessoal. Essa formulazinha aqui é bom memorizar, mas se não memorizar também não tem problema, basta você saber fazer esse passo a passo, ok? E aí é o seguinte, vamos lá. Um item A. Eu quero 30 graus Celsius em Fahrenheit, tá? O que eu sei é que a temperatura em Fahrenheit é 9 quintos vezes temperatura em Celsius mais 32. Vamos lá. Quando Tc é igual a 30, vamos ver quanto é que é Tf. Então, Tf vai ficar 9 sobre 5 vezes 30 mais 32. Muito bem, pessoal. Ora, 30 dividido por 5, isso dá 6. Eu posso dividir esse 30 logo pelo 5, né? Então, fica 9 vezes 6 mais 32. Vamos lá, pessoal. 9 vezes 6, isso dá 54. Então, fica 54 mais 32, certo? Vamos lá. 54 mais 32, isso aqui dá o quê? Dá 86. Ou seja, TF é igual a 86 graus Fahrenheit, né? Ou seja, 30 graus Celsius é a mesma coisa que 86 graus Fahrenheit. Vamos para o B, item B. O item B, ele pede para a gente converter 100 graus Fahrenheit para Celsius. Vamos lá, o que a gente sabe? A gente sabe que TF é igual a 9 sobre 5 Tc mais 32. TF
Quanto é que é TF? TF é 100. Então vai ficar 100 é igual a 9 quintos vezes TC. Ó, mais 32, né? Muito bem. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou passar esse 32 para o lado esquerdo. Como está positivo, fica negativo. Então fica 100 menos 32. Então fica 100 menos 32 é igual a 9 quintos vezes TC. 100 menos 32 é igual ao quê? A 68. Então, fica 68 é igual a 9 quintos TC. Aí eu vou passar o 5 multiplicando. Fica 68 vezes 5. Então 68 vezes 5 é igual a 9 vezes TC. 68 vezes 5, isso dá 340. Então fica 340 é igual a 9 vezes TC. Então TC é igual a 340 dividido por 9, tá? Vamos lá. 340 dividido por 9, isso que dá em torno de 37,77 graus Celsius, ok? O valor que é aproximado. Então, essa é a temperatura que é o equivalente a 37,77 graus Celsius em Fahrenheit, ok? Aí, o item C, ele pede, aqui era para ser 0 graus Celsius, né? 0 graus Celsius para graus Fahrenheit. Pessoal, no item C, vou até colocar aqui que é bem rápido. No item C, é o seguinte, o que nós sabemos? Nós sabemos que TF é igual a 9 quintos TC mais 32. Ora, se TC é igual a zero, então TF é igual a 32 graus Fahrenheit, né? Ou seja, 0 graus Celsius é igual a 32 graus Fahrenheit. E é isso, pessoal. A gente vai depois fazer mais alguns exemplos para ver como resolver questões desse tipo, tá? Então, é isso.